Abrir a palavra em Josué. Josué, capítulo de número 7, a partir do verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zadi, filho de Zera, da tribo de Dan, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhes disseram: Não suba todo o povo, subam uns poucos, uns 2 ou 3 mil homens, a ferir Ai. Não afadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizestes esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, contentávamos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violou a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenei, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não sereis convosco, se não eliminares do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sobre a tribo de Judá. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse momento diante do Senhor.
por mais esse tempo que o Senhor nos dá a graça de nos reunir em torno da pessoa bendita do Teu Filho amado Jesus Cristo. Só podemos nos reunir diante do Senhor porque o Teu Filho nos comprou com Seu precioso sangue ali na cruz. Quando o sangue foi derramado, os nossos pecados foram perdoados. Quando o Seu corpo foi rasgado, abriu-se esse novo caminho diante do trono da graça. É por isso que nós, Senhor, podemos nos achegar diante do trono da graça nesse momento, porque fomos agraciados com a Sua misericórdia, com a Sua graça, e diante do trono da graça, Senhor, nós precisamos compreender que esse trono é graça e misericórdia. É isso que nós precisamos nessa noite da parte do Senhor, graça e misericórdia. Que o Senhor visite cada um de nós, que o Senhor sonde o nosso coração e que realmente o Senhor exponha o nosso coração para que realmente, ó Pai amado, haja um arrependimento de nossas vidas, para que nós possamos nos consagrar ao Senhor, para que nós possamos tirar todas as coisas condenadas que não provém do Senhor, das nossas vidas, Senhor, que nós, Senhor, possamos queimar todas essas coisas diante da Tua face, Senhor, entregar tudo para Ti e as nossas vidas servidas para um testemunho pleno da verdade e da graça do Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, e carecemos que o Espírito Santo nos socorra, que o Espírito Santo revele-se a cada um de nós. Nós te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, um texto bastante longo, mas muito precioso para nós poder sondar as nossas vidas, como que está a nossa vida diante do Senhor. E essa é uma passagem muito preciosa que vai chamar a atenção para 3 pontos, para 3 princípios nas nossas vidas. Aqui nesse texto que nós lemos, nós encontraríamos muito mais princípios para nós trazer para a nossa realidade espiritual do nosso dia a dia. Mas penso que 3 princípios aqui vão saltar aos nossos olhos, né? Então eu vou enumerar eles e depois nós vamos andar sondando a palavra, vendo alguns textos da palavra do Senhor e trazendo isso para nós, para as nossas vidas, né? Então o primeiro princípio que nós podemos tirar aqui é que nós devemos consultar o Senhor. Em tudo aquilo que nós formos fazer, irmãos, nós precisamos ter a clareza de se nós pedimos ao Senhor ou não. Nós pedimos autorização do Senhor porque, irmãos, nós temos confessado que somos do Senhor. A nossa vida é do Senhor. E se nós formos olhar para a palavra do Senhor, nós fomos comprados por preço de sangue. Então nós não nos pertencemos mais, né? Nós pertencemos ao Senhor. Mas então como que nós vamos fazer qualquer coisa, se mover nesse mundo sem pedir, sem colocar diante do Senhor, né? Então esse é um princípio bastante que nós precisamos aprender a estar diante do Senhor. E como é que é essa questão de pedir, de estar diante do Senhor? Comunhão, oração, consagração ao Senhor. Então ali nós vamos poder entregar tudo aquilo que nós estamos almejando diante do Senhor, e então nós poderemos ouvir a resposta do Senhor, né? Colocar os nossos desejos diante da vontade do Senhor, para que então nós possamos receber da parte do Senhor aquilo que Ele quer. Porque, irmãos, Jesus teve uma vontade. Jesus, quando ele estava na noite para ir para a cruz, ele foi para o Getsemane e 3 vezes ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja a minha vontade, mas a tua. Então 3 vezes ele vai para o Pai e expõe a vontade dele. Mas tem algo que ele faz, ele coloca a vontade dele, mas a vontade dele precisa estar debaixo da soberania de Deus, né? E então, irmãos, isso é um princípio muito fundamental para a nossa vida cristã, que avança em direção à santidade do nosso Deus, né? O segundo princípio que nós podemos ver nesse texto, irmãos, é nós não darmos crédito ao inimigo. Nós olhar o inimigo como que fosse alguma coisa qualquer.
Irmãos, o nosso inimigo, ele só é vencido aos pés do Senhor. O nosso inimigo só é vencido de joelhos no chão, sabe? Ele foi vencido já. Mas então, se nós tiver Cristo, com a nossa mente em Cristo, com o desejo nosso em Cristo, aí quem é que vai nos dar suporte para vencer? Cristo Jesus, né? Então, irmãos, o segundo princípio que nós podemos tirar aqui é achar que o nosso inimigo é algo qualquer. Não, irmãos. Ele, se nós não tiver as armaduras corretas para mexer com ele, nós vamos ser vencidos, né? E o terceiro princípio aqui, muito precioso, que nós precisamos. Por que a nossa vida não avança? Por causa do pecado não confessado, sabe? Isso tem separado nós do nosso Deus. Os nossos pecados não confessados, irmãos, tem sido uma barreira muito grande naquilo que o Senhor quer fazer conosco, né? Então, botando esses princípios, nós vamos poder olhar para esse texto que nós lemos aqui e nos lembrar, eles tinham vencido Jericó, né? Quando eles passaram o Jordão, todos nós sabemos que quando eles passaram o Jordão estava naquela enchente mais alta, né? Então o Senhor abre as águas, eles passam o Jordão, e então o Senhor dá uma ordem para eles: vocês vão rodear Jericó, as muralhas de Jericó, vocês vão rodar Jericó durante 6 dias. 6 dias vocês vão sair do arraial de vocês vão dar uma volta, em volta, e chegando, deu aquela volta, vocês voltam para o arraial, no outro dia até 6 vezes. No 7º dia, vocês vão rodar Jericó 7 dias, 7 vezes. Né? Vão dar 7 voltas, e na 7ª volta vocês vão, quando chegou a 7ª vez, vocês vão virar para a muralha e gritar, né? Estranho, não? Uma muralha, né? E alguns falam que essas muralhas de antigamente era 4, 5 metros de pedra, né? Vocês vão virar para a muralha e gritar, né? Aos olhos naturais, eu fico imaginando aquele povo de Jericó, olhando todo aquele povo rodando, e eles tinham que rodar em silêncio, ninguém poderia falar nada, só a trombeta tocava, o tempo todo a trombeta estava tocando. Mas quando eles rodaram 7 vezes, que eles se viraram, então eles gritaram, e quando eles gritaram, a muralha veio abaixo. Então cada um entrou na frente e eliminaram tudo o que tinha naquela cidade, menos Raabe e a sua família que estava na sua casa. Então aquele pedaço da muralha, porque a casa da prostituta Raabe, que escondeu os seus espias, né? Os espias mesmo disseram: você não saia de dentro de casa, fica com toda a tua família dentro de casa. Então aquele parte do muro ficou intacta, né? Eles ficaram dentro da casa, entraram, e o Senhor diz assim: toda a prata, todo o ouro e todo bronze, ela virá para a casa do tesouro, para mim, né? Mas o resto tem que morrer tudo: criança, animal, mulheres, homens e velhos, todos precisam morrer. E então quando o Senhor faz essa maravilha, eles vencem todos ali, mas Acã, um dos soldados, olha para uma capa, né? Achou bonita aquela capa, pegou para ele uma quantidade de prata e uma quantidade de ouro, trouxe, escondeu e trouxe e botou debaixo da sua barraca, né? Da sua tenda. Né? E então eles fazem essa grande vitória, né? Essa grande vitória que só o Senhor poderia fazer, né? E aí eles então terminam, vencemos, tudo tranquilo. Agora tem uma cidade de 15 quilômetros de distância. Aí Josué diz assim: enviou alguns espias, eles vão lá olhar, vão lá e vejam como que é, né? Eles esqueceram, irmãos, que eles tinham que ir para o Senhor e dizer: Senhor, como que o Senhor quer que nós vamos lá
vencer Ai. Como que o Senhor quer? Não, ele disse assim, nós vencemos essa aqui. Ai era uma cidade pequena, uma cidadezinha, um vilarejo. Vão lá ver. Aí os espias chegam dizendo assim, lá tem pouca gente, manda uns 2 ou 3 mil homens, cabe o problema, não precisa fadigar a todo Israel, está tudo tranquilo. Vão, aí vai 3 mil homens lá e o que acontece? Aqueles homens, por que eles não conseguiram vencer? Porque o Senhor não estava mais com eles, porque havia pecado. Primeiro eles não consultaram o Senhor, tanto é que eles foram, que Josué foi na opinião dos próprios espias, lá tem pouca gente, né? Então isso, irmãos, precisa chamar a atenção para nós, né? Precisa chamar a atenção para nós olharmos, primeiramente, tudo aquilo que nós for fazer, irmãos, precisamos nos colocar diante do Senhor. Senhor, o meu plano é esse, e eu quero colocar debaixo da Tua vontade, para que amanhã depois a gente faz o negócio do nosso jeito, do jeito que nós queremos, dá tudo errado, aí nós nos socorremos no Senhor. Senhor, resolve essa questão. Senhor, por favor, ajuda-nos, né? Assim que nós agimos. Mas nós precisamos compreender que antes de fazer, precisamos ter essa comunhão com o Senhor, precisamos nos consagrar ao Senhor, precisamos pedir, precisamos ter clareza daquilo que vamos fazer, né? E aí quando nós formos fazer, nós temos muitos inimigos que vão, e lembre-se, irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso inimigo, a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra os principados, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Essa é a nossa luta, sabe? E eles estão aí. E nós muitas vezes achamos, não, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, e vou lutar. E vamos perder, sabe? Então precisamos, quando Josué ouve, não é pouca gente, então vai só 3 mil, o resto fica aqui, né? Então quando eles vão, o que acontece? Eles são derrotados. E aí se desespera. Aí Josué então vai ao Senhor. E agora, Senhor? O que nós vamos fazer? Né? Depois, e conosco é a mesma coisa, irmão. Depois do leite derramado, nós vamos para o Senhor. Né? E graças a Deus, que o Senhor é um Deus de misericórdia. Ele nunca nos abandona. Assim como Ele fez com Josué, Ele diz, Josué, você está aí prostrado para quê, Josué? Levante-se. Vocês, Israel, pecou. Vocês estão colhendo o fruto que vocês fizeram. Vocês saíram da aliança que eu tinha feito com vocês, né? Então, irmãos, quando eles então pegam essa questão e vão, e o Senhor então diz assim, eu vou trazer primeiramente as tribos. A tribo que cair, você vai chamar a tribo, a família, o homem, e aí então chegou Acã, né? Chegou a esse soldado Acã, e aí Josué, aqui no capítulo 7 que nós estamos ainda, eu quero chamar a atenção para a conversa deles. No verso 19 nos fala assim: então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os, e tomei-os, e eis que está escondido na terra, no meio da minha tenda, e a prata por cima, né? Então veja só, então o Senhor, pela graça do Senhor, porque irmãos, o Senhor não vai deixar oculto o nosso pecado. O Senhor vai trazer à tona.
Irmãos, eu tenho ficado olhando, porque quando nós não vivemos a nossa vida natural sem conhecer o Senhor, parece que nós vivemos tudo tranquilo, dá tudo certo. Mas quando nós confessamos o Senhor, começa a aparecer coisas nas nossas vidas. É o pecado, é o Senhor trazendo. O Senhor não vai deixar nada oculto na nossa vida que Ele não vai trazer para fora, para falar para nós, para que haja um arrependimento, para que haja. Então Acã aqui ele confessou: eu pequei contra o Senhor, né? Então ele fez isso e isso. Então quando o Senhor, então, quando eles pegam Acã e toda a sua família e queima, e com todos aqueles atributos que ele tinha roubado, então aí eles vão para o Senhor, e o Senhor dá uma estratégia para eles. Veja como que é, irmãos. Quando eles foram para vencer Ai, o Senhor disse para eles, não foram para o Senhor, eles foram com 3.000 homens. E agora quando eles vão, o Senhor diz assim, vocês vão, suba Josué, suba que eu vou entregar Ai nas suas mãos. Leva 30.000 homens, né? Você vai com 30.000 homens, coloca esses 30.000 homens em emboscada, esconde eles, e aí você com o restante de Israel, veja só, foi todo Israel, com o restante foi todo o exército que ele tinha, com o restante você vai a Ai, chega lá, quando você chegar lá, o que vai acontecer? Eles vão querer sair atrás de você e você corre. Você desce na mesma proporção que antes vocês correram, vocês correm de novo, que eu quero tirar todos os soldados de lá. Então quando eles saírem da cidade, aqueles 30.000 homens que estavam escondidos, quando o soldado passou aqui, aí os 30.000 homens entram e derrotam Ai. Como o Senhor faz, né? A gente imagina que será de um jeito, mas com o Senhor é de outro jeito. O Senhor entrega, mas é do jeito dele, irmão. Então, eles venceram Ai. E assim, sucessivamente, muitos povos, eles foram vencendo, mas tudo consultavam ao Senhor. Quando eles não consultavam ao Senhor, então eles eram sempre derrotados na sua empreitada. Então nós precisamos tirar uma lição muito clara para nós nessa passagem, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, sabe? O Senhor é, porque irmãos, não tem como nós falar que o Senhor que nós não somos do Senhor, né? Porque a gente começa a olhar na Bíblia e na palavra de Deus, a gente começa a ver que o amor do Senhor nos constrangeu de tal forma que Cristo morreu por cada um de nós, e nós morremos com Ele. Se nós morremos com Ele e fomos ressuscitados com Ele, então o nosso velho homem foi morto com Cristo. E quem vive agora? Cristo vive em nós. Sabe? Isso precisa ficar muito claro para nós. Então, a partir de então, nada do que nós temos é nosso, é do Senhor, né? Porque o Senhor Jesus, Deus fala assim: a prata e o ouro, tudo é minha, tudo é meu, né? Então Ele nos dá uma notícia para nós aqui: a casa que nós temos, os bens que nós temos, não somos nós, não é nosso, é do Senhor, sabe? E nós somos simplesmente mordomo dele, e a graça dele tem nos abençoado com muitos bens, né? Para que nós possamos viver aqui nessa terra, olhando para Ele, servindo a Ele e servindo ao Senhor com os nossos bens, né? Então isso é muito precioso, nós saber que tudo é dele, nada é nosso, né? Até nós, né? A gente costuma sempre falar que meu, não, até nós não somos de nós, né? Então, irmãos, esses princípios precisam ficar bastante claro para nós, e nós vamos andar em alguns textos para olhar também essa clareza, para que nós possamos sondar o nosso coração de tudo isso isso que aconteceu
Agora nós vamos ver alguns textos para que isso fique bem arraigado em nós, né? Então, sobre consultar o Senhor, ter aquela ousadia de ir aos pés do Senhor em tudo aquilo que nós formos fazer, ou a dificuldade que nós estamos enfrentando, nós ir ao Senhor. Nós estamos aqui em Josué, vamos um pouco mais para frente, 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 20, a partir do verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que és em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então aqui é um princípio bastante grande, irmãos, para nós, nessa questão de nós buscamos o Senhor ou não buscamos. Priorizamos em tudo o Senhor ou não, né? Então aqui Josafá fica sabendo que vem um exército muito grande contra ele. 3 povos se juntaram para vir lutar contra ele. Então ele vai diante do Senhor, pedindo socorro ao Senhor, e ele ora ao Senhor, dizendo: Senhor, nós não temos, irmão, e eu aconselho os irmãos a lerem esse capítulo 20, ele é muito precioso, sabe? Ele vai nos falar da humilhação de Josafá, de se colocar diante do Senhor, Josafá e toda Judá, dizendo assim: Senhor, nós não temos força para lutar contra esse povo. Se o Senhor não nos ajudar, nós estamos perdidos, Senhor. Se o Senhor não socorrer, nós vamos ser derrotados. E o Senhor dá uma palavra para ele: não fique preocupado. Essa batalha, Josafá, não é sua, ela é minha. Quem vai lutar contra eles sou eu, Josafá. Você tome posição. Quer dizer, qual é a posição que Josafá primeiramente esteve aos pés do Senhor, buscando a mente do Senhor? Então o Senhor dá uma ordem para ele: não se preocupe, vocês tomem posição. Amanhã de manhã, você junte todo Israel e bota os cantores na frente, né? Os guerreiros fiquem para trás, né? Parece loucura, né? Os cantores na frente. Então, quando aquele povo, e eu só imagino, irmãos, eu penso que naquela noite houve uma tranquilidade muito grande em todo aquele acampamento, porque o Senhor tinha dado uma palavra para eles, né? Se o Senhor não tivesse dado uma palavra para eles, eles teriam passado uma noite toda de angústia, mas eles descansaram, de madrugada levantaram, adoraram ao Senhor e se puseram em marcha, né? Essa marcha que eles se colocaram, os cantores na frente, foi crianças, e aí o Senhor disse assim para eles: essa batalha é minha, e vocês só vão ir para constatar. Quando vocês chegarem lá, vocês vão poder recolher os despojos, porque a batalha já está vencida, né? Então, quando eles começaram, aí colocaram os cantores, quando eles começaram a adorar ao Senhor, o Senhor começou a trabalhar lá na planície. Eles começaram a lutar contra eles mesmo. E quando Israel chegou, olhou nas campinas, eles só viam mortos. Todos os 3 povos que vieram lutar estavam mortos. E Israel passou 3 dias recolhendo os despojos da guerra. 3 dias, pegando os bens dos soldados. Por quê? Porque eles se colocaram aos pés do Senhor, né? Josafá olhou para o Senhor e disse: Senhor, se o Senhor não colocar a sua mão... Então, irmãos, qualquer coisa que nós formos fazer, nós precisamos ter plena convicção de que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é misericordioso. E nós somos dele. Nós precisamos ter uma convicção muito clara que nós somos dele e ele é nosso.
Quando há essa clareza para nós vamos poder colocar tudo para Ele. Senhor, olha essa situação. Senhor, se o Senhor não colocar a mão, eu não vou a lugar nenhum. Então o Senhor, Ele se coloca diante e Ele toma. Então, irmãos, como é precioso nós poder olhar para a palavra do Senhor e ver que Ele é soberano e Ele tem cuidado de nós. Ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe? Esse Senhor nunca vai nos abandonar. Né? Então, como nós precisamos compreender essas verdades, que nada vai atrapalhar o nosso viver com o Senhor, se nós realmente nos colocar diante dEle, nos consagrar a Ele, dizer que, sabe, todos os dias, Senhor, porque a palavra do Senhor diz que todos os dias nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir o Senhor, né? Todos os dias, mas, Senhor, é todos os dias. Então, irmãos, a consagração, ela é diária, e a consagração envolve o quê? Nos alimentar de Cristo, né? Primeiro, nós não temos como nos consagrar ao Senhor se nós não ler a palavra de Deus, não tem como. Então a consagração, ela envolve a leitura, ela envolve a oração e ela envolve a entrega. Senhor, eu sou teu, toma esse dia, Senhor, conduza-me nesse dia para a glória do Senhor, né? Então, irmãos, comunhão, vida cristã, nós não vamos conseguir vencer nada nessa vida se nós não nos consagrarmos ao Senhor, né? Para que precisamos dessa consagração? Para podermos receber toda a graça e toda a misericórdia do Senhor, dia após dia, né? Então, irmãos, esse é o primeiro ponto que precisa ser muito claro para nós. E se nós olharmos em muitas outras passagens, nós vamos encontrar o Senhor trazendo essa revelação para nós, que primeiro, né, como Ele diz lá em Mateus capítulo 7, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro é o Senhor, sabe? A primazia da nossa vida precisa ser o Senhor, e entregando tudo para Ele. O segundo ponto, irmão, que muitas vezes nós temos sido derrotados pelo nosso inimigo porque nós não temos lutado com as armas adequadas. Nós temos, muitas vezes, nós temos a seguinte mentalidade: eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, Cristo vive em mim, e esse Cristo que vive em mim venceu o diabo, e eu o vencerei também, né? É engano nosso. Muitas vezes nós vamos perder por causa dessa soberba de não dar valor, porque como é que nós vencemos o inimigo? Com as armas adequadas. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, né? Então, primeiro verso aqui já chama a nossa atenção para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do poder dEle, né? Do poder dEle. Muitas vezes nós achamos que nós somos poderosos, nós podemos, não, na força e o poder do Senhor, né? E Ele fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, né? Revestimos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos lutar contra as ciladas que o diabo vai trazer para nós, né? E aí o 12 fala assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aqui há uma grande lição para nós. O inimigo quer que nós lutemos um contra o outro. Oh, irmãos, como o diabo tem alcançado vantagem em nós,
trazendo rancor, trazendo angústia de um irmão contra outro irmão, de um marido contra a esposa, de um filho contra pais, sabe? E a gente precisa compreender essas artimanhas do diabo, que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra os principados. Porque, irmãos, se é uma coisa que o diabo tem usado, é a esposa contra o marido contra a esposa, filho contra pais e pais contra filhos. Ele tem usado muito isso. E nós temos ficado irados. E temos perdido sono, e temos perdido comunhão com Deus por causa dessas... Quando nós podermos ir para o Senhor e olhar para essa palavra e dizer, opa, peraí, eu estou lutando de uma forma inadequada, eu estou lutando fora do propósito do Senhor. Eu estou lutando contra a minha esposa e o Senhor disse que não é contra a minha esposa, é contra as hostes espirituais. Minha esposa está lutando contra mim, achando que o grande problema sou eu. Não, o grande problema é o que está por trás, o inimigo, que pode usar o Valdecir contra a Lília, sabe? Então nós precisamos compreender essas coisas, que o inimigo vai usar sim. E a palavra de Deus, então, ela diz, o 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí ele vai dizer assim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, né? E aí quando ele chega no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, sabe? E agora, qual que é essa armadura? A partir do 14 vai começar dizendo assim, estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, né? Jesus disse assim, quando falaram para ele, Senhor, como que nós vamos saber o caminho que conduz ao Pai? E Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, sabe? Então, Jesus é a verdade, sabe? Se nós estamos firmes em Jesus, nós vamos lidar com a verdade muito bem. Agora, se Cristo não é a nossa vida, a mentira vai começar a permear, sabe? Agora, nós precisamos compreender que, então, essa couraça que nós precisamos revestir é Cristo. E a justiça, né? A justiça é Cristo, porque Cristo já realizou toda a justiça, né? Aquilo que era contra nós, Jesus pagou. Jesus, estamos todos, fomos todos beneficiados pela justiça do Senhor. E aí ele segue dizendo assim no verso 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho traz o que, irmãos? O Evangelho traz a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo e a nossa inclusão nele, né? Então nós vamos andar muito firme, como um crucificado, né? Então nós vamos andar. O que significa andar? É você testemunhar. Aonde você vai, você está testemunhando da morte do Senhor, sabe? Você está pregando o Evangelho. E o inimigo, então, não vai alcançar vantagem sobre você nessas condições, né? E o texto segue, o verso 16, fala assim, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, sabe? Então, tomai, sabe, o escudo da fé. O escudo é aquela proteção que o soldado usa, né, para que a espada não alcance ele, né? E aí o escudo da fé, né? Aí nós precisamos compreender uma coisa, irmãos. Como é que nós vamos ter fé, né? A palavra de Deus diz assim que, lá em Romanos, dizendo assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Porque nós não temos fé, irmãos. A fé é um dom de Deus que deu para nós.
Porque aqui em Efésios capítulo 2 vai falar isso para nós, né? Que a fé é um dom que Deus nos deu. E aí como que nós aumentamos a nossa fé? Lendo a palavra de Deus, sabe? A nossa fé vai sendo aumentada. Então esse escudo contra o maligno, né? Aí o 17 vai falar assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos o capacete da salvação. O capacete serve para proteger a cabeça, a mente. Aonde que o inimigo vai lançar suas setas? Na nossa mente, sabe? Então nós precisamos estar muito convictos de que nós somos salvos, que nós tomamos posse da obra de Cristo, que nós somos realmente redimidos no Senhor. Então isso precisa ficar muito claro, né? E aí nós vamos poder ter a espada do Espírito, né? A espada, aí nós vamos poder a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós precisamos saber que a palavra ela é viva e ela é eficaz. Sabe, irmão? Então, qual é essa armadura que nós precisamos tomar? Cristo Jesus. Sabe? Então, quando nós estamos revestidos de Cristo, o inimigo não vai alcançar vantagem sobre nós. O inimigo não vai. Você quer ver algo que terrível? Que se nós querer fazer a obra do Senhor sem ter noção de quem é o nosso inimigo, vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 13. Aqui, nessa passagem, nós vamos encontrar alguns homens querendo expulsar demônios de algumas pessoas sem ter conhecimento do que é o nosso inimigo, do que é a força do nosso inimigo, né? Então aqui a partir do verso 13 ele fala assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceram contra eles que, desnudo e feridos, fugiram daquela casa. Amém? Então, irmãos, uma passagem que chama a nossa atenção, porque alguns foram tentar expulsar demônio no nome de Jesus que Paulo pregava, né? Eles não tinham uma realidade espiritual dentro deles. Eles estavam querendo expulsar por um nome que o outro estava pregando. Eles ouviram de Jesus só de ouvir falar, mas não tinham a vida. Então, o nosso inimigo, os demônios, o diabo, ele conhece Jesus. Ele conhece aonde ele pode tocar e aonde ele não pode tocar. Ele sabe aonde que ele pode entrar e aonde que ele não pode. Então aqui ele diz: eu conheço Jesus muito bem, e eu sei quem é Paulo, mas e vocês? Vocês não são ninguém, então peraí. Então, irmãos, isso chama atenção para nós, sabe, de que nós precisamos ter uma vida com Jesus, para que o inimigo não alcance vantagem. Lá em Tiago, vai dizer assim: resisti-vos, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que nós resistimos o diabo? Somente em Cristo, somente tomando a obra da cruz, somente sendo esse crucificado com Cristo. Somente a vida de Cristo pode fazer com que o diabo fuja de nós, né? Como isso é precioso, irmãos. E vamos para o último ponto, né? Aonde o que nos causa a separação do Senhor? O nosso pecado, né? E aí eu quero convidar
para nós olhar esse último texto em Isaías 59, a partir do verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Amém? Então veja, irmãos, o que faz separação entre nós e o nosso Deus? As nossas iniquidades, o nosso pecado não confessado, né? Porque, irmãos, não há o sangue de Cristo, ele tem um papel fundamental na nossa salvação. Ele nos purificou de todo o nosso pecado. Sabe, irmão, não tem pecado que o sangue de Cristo não possa lavar. Não existe, né? Ah, mas eu sou um assassino, eu sou... Irmãos, o Senhor veio para esses mesmo, sabe? Para esses que realmente são pecadores, mas o Senhor quer um confessar. O Senhor quer, como Acã chegou diante, quando Josué disse assim: dá glória a Deus e glorifica o nome de Deus. E ele diz assim: pequei contra o Senhor e fiz o que não deveria fazer, sabe? Então o Senhor quer da nossa parte esse confessar. Ah, mas é tão, sabe, nós temos coisa tão escondida dentro de nós, nós temos coisa tão terrível, que nós mesmos muitas vezes temos vergonha de falar. Mas lembre-se que esse Senhor que nós servimos é um Senhor que nos conhece, sabe, e Ele quer que nós confessemos. E Ele é tão precioso, o nosso Senhor, Ele é tão precioso que Ele passou por tudo aquilo que nós passamos na carne e venceu para ser o nosso Salvador, para compreender aquilo que nós estamos passando. Irmão, então não deixemos de confessar, né? De colocar diante do Senhor todo aquilo que está impedindo de nós ter uma vida de consagração diante do Senhor, de ter uma vida que possamos nos derramar na presença do Senhor, né? Veja que, vamos para esse último texto, irmãos, em Hebreus, para os irmãos ver como nós temos segurança na nossa salvação. Hebreus capítulo de número 4, como a nossa salvação é segura, irmãos, como nós precisamos de confessar o nosso pecado, como nós precisamos colocar para o Senhor, dizer: Senhor, me dê graça para que eu confesse, né? Porque, irmãos, quando a palavra de Deus diz que nós podemos, com toda a intrepidez, nós podemos nos achegar diante do trono da graça, né? E ali vai dizer assim: com um coração sincero, diante do Senhor com um coração sincero. O que é esse coração? É colocando tudo aquilo que nós não temos capacidade que nós temos vergonha de colocar para o Senhor. Ele diz assim: com esse coração sincero, entregue tudo para mim, né? E aqui em Hebreus 4:14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja só, aonde que nós podemos nos achegar? Com toda a firmeza, porque esse Senhor passou por todas as nossas angústias que nós passamos,
o Senhor passou, sabe? Então nós temos a liberdade de nos achegar diante dele, sabendo que ele nos conhece tão bem, né? Então, irmãos, que realmente o Senhor conquiste cada um de nós, né, nas nossas vidas, para que nós tenhamos vida consagrada ao Senhor, aonde nós possamos colocar tudo aquilo que nós temos desejado diante do Senhor, que nós possamos tomar toda a armadura do Senhor para lutar contra os nossos inimigos, né, que não é contra carne e sangue. Temos que tirar o foco do nosso inimigo. Muitas vezes o nosso inimigo está aí do nosso lado. Não é esse o nosso inimigo, é o que está por trás, sabe? Então precisamos, e como que nós vencemos esse inimigo que está por trás da nossa esposa, que está por trás do nosso esposo? Joelho no chão, só joelho, para que o Senhor então conquiste cada um de nós. E por fim, irmãos, confessar, sabe, diante do Senhor, nessa comunhão preciosa com o Senhor, e tendo plena certeza que não é nenhum pecado que vá querer separar nós do nosso Deus, porque nós precisamos sim entregar a Ele, confessar essas nossas falhas, para que Ele então venha tratar conosco. Porque a gente muitas vezes, irmãos, a gente imagina assim: eu quero ser curado de uma enfermidade física, eu quero ser curado, Senhor, eu quero, mas muito melhor ser curado, e muito melhor ir andar com uma enfermidade física e ser curado espiritualmente. O grande problema nosso é espiritual. A nossa enfermidade espiritual foi já tratada lá na cruz, e nós precisamos tomar posse e confessar ao Senhor, para a glória dele. Amém? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse momento diante do Senhor. Agradecemos-te, Senhor, pela nossa vida, pelo cuidado com cada um de nós, Senhor, e que nesse momento, Pai, que a Tua Palavra foi lançada aos nossos corações, nós te pedimos a graça, a bênção de podermos ser instrumento do Senhor em todos os lugares que o Senhor assim quiser. Senhor, trabalha em nós, trabalha a comunhão com o Senhor, trabalha, Senhor, a nossa luta contra o mal, para que nós não venhamos a lutar contra carne e sangue, e também, Senhor, nos capacite a confessar os nossos pecados. Ô Senhor, ajuda, visita cada um de nós e transforma as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.